Apocalipse 22, a partir do verso 18, que diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É muito importante a identidade dessa igreja no que diz respeito à fé que ela professa. E quando eu digo identidade, no que ela se apoia e se respalda para existir. E hoje o Senhor me deu um tema aqui para tratar com os irmãos, que se trata de cidadania celestial. E o pastor, eu comecei lendo esse texto aqui, que expressa, né, a experiência do apóstolo João, de ter recebido graça da parte do Senhor, de ser arrebatado de sentidos, para receber as profecias, as revelações que o Senhor queria confiar a ele e por fim, à igreja, e dá muita clareza da dedicação desse homem, do seu empenho, dadas as circunstâncias que ele estava preso, e tudo indica, em situação precária, a dedicação dele de escrever tudo isso e comunicar às igrejas como o Senhor havia pedido para ele. Mas há um sentimento dele aqui no final, né, dessa carta apocalíptica, quando ele diz: vem, Senhor Jesus. Ele deixa estampado aqui um desejo e um sentimento que nas Escrituras é a identidade da igreja de Cristo na terra. E eu vou trabalhar ela com você aqui. Mas antes, só lembrar aos amados irmãos de alguns detalhes sobre ele, sobre João. Lá no capítulo 1, do versículo 10, capítulo 4, verso 1 ao 2, 17 e 3 também, está o anunciamento ali que ele foi arrebatado em espírito para ver tudo aquilo que o Senhor, obviamente, havia se prontificado em mostrar a ele. Eu queria só lembrar aos amados irmãos que o Apocalipse, o termo Apocalipse, a escatologia que cremos aqui, ela não começa em João e na experiência dele, tá? Se estende com detalhamentos. Então, todo o trabalho que o Senhor usou esse irmão para escrever, para relatar do que diz respeito a profecias, é uma extensão, é um detalhamento de coisas que o Senhor queria que a igreja soubesse, que ele deu início pela sua própria autoridade e fala. Então não existe o Apocalipse de João, existe o Apocalipse. Então aqui diz a palavra do Senhor que ele foi arrebatado a pedido do Senhor e em espírito ele foi receber esse conteúdo e essas revelações. O interessante é que lá no texto de 2 Coríntios, se os irmãos abriram, a gente vai ler até para os irmãos aqui registrarem, no versículo 2, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Tudo indica que ele falava de João, não de si mesmo. Alguns são da opinião que ele falava dele mesmo. E nós não temos nenhum registro de Paulo, alguma coisa dele pessoal nos escritos dele, mencionando que ele tenha subido ao céu, em espírito, arrebatado, né, em sentidos. Então tudo indica que ele realmente falava de João. E foi um acontecimento de João com Cristo naquele tempo que marcou a igreja. Porque muita coisa que ele traz aqui com riqueza de detalhes, simbologia, conteúdo, é uma coisa impossível de um homem produzir poeticamente, racionalmente, intelectualmente. Impossível. Nós sabemos que o Apocalipse que ele estende a falar da parte de Cristo é enigmático, mas não é uma ficção. Poderia se tornar uma ficção, vou dizer para você por quê. Se o Apocalipse fosse um livro isolado, mas como a escatologia é um assunto messiânico, e Jesus dá início aos anunciamentos do fim, como também do seu retorno e da sua glorificação, então o entendimento é que tudo que ele viu, ouviu
da parte de Cristo, precisa se alinhar à doutrina, o pensamento e os anunciamentos diretos do Messias, do Cristo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, foi muito importante essa experiência dele, do que diz respeito a Cristo, e marcou a igreja. E eu queria pedir aos irmãos que vocês guardassem essa identidade aqui. Entendeu? Porque é isso que deveria nos realizar aqui e trazer certa satisfação da parte de Deus. É isso aqui. Coisas que, na verdade, nos edificam, nos levam, nos aproximam, né, desse Jesus, desse Cristo, e deste Cristo glorificado, não aquelas outras coisas, né, que muita gente, muitas vezes, prestigia, se gaba, se promove por questões materialistas e terrenas. Não, esse daqui, quando voltou, edificou, e cumpriu o seu papel de levar à igreja essa riqueza de detalhes, que deixava claro exatamente isso, que o Evangelho também é uma consumação. Não é só a encarnação do Cristo. É a glorificação dele. E alimentar a igreja com essa esperança e com esta fé. Então nós precisamos procurar mais sinais desse tipo, que obviamente estejam alinhados com a Escritura do nosso Senhor, porque é isso que precisa nos alegrar aqui. E nos realizar, ouvir falar disso. É um testemunho para nós. É um segundo ponto. Em Apocalipse 1:19, Apocalipse 1:19, 1, também versículo 10 e 11, 22, versículo 10, ali está mencionado que o Senhor pede para ele registrar tudo o que ele ia testemunhar. Vamos ler o capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Amém? Escreve. A ordem foi direta do Senhor. Como também a preocupação de que nada daquilo que havia sido relatado diretamente a João, quando transmitido à igreja, houvesse alterações. E vocês leram para mim lá. Leram comigo Apocalipse 22, do verso 18 adiante. A preocupação de que tudo que ele escrevesse, a raiz do anunciamento fosse Cristo, e quando transmitido, nenhuma destas palavras fossem alteradas ou excluídas. Porque o Senhor queria que estas cartas e essas recomendações chegassem à igreja de maneira plena e de maneira absoluta. Que é mais um detalhe para acrescentar nesse homem, no zelo dele, no seu cuidado, na sua dedicação. Então eu entendo que as oportunidades que o Senhor dá à igreja de viver com ele, essa intimidade, essa experiência, exige confiança, né? Exige posicionamento, exige lealdade, exige fidelidade. Você acha que vai abrir essa porta de dimensão para você porque você é bonito, porque você é lindo, porque você tem uma oração agradável? Porque você se veste a caráter? Essa idiotice que está lá fora. Eu me volto para aquela primeira igreja e me deparo com aquela igreja, transmitindo e testemunhando a igreja que Jesus queria. Então, se há uma igreja que Jesus quer, as portas se abrem. E as experiências chegam. Se não existe uma igreja que ele não quer, tudo isso aqui se fecha. E meio que acaba sendo encenação. Porque o Pentecoste contemporâneo, ele é uma encenação. Ele não tem nada que traga testificação, nem biblicidade. Como já disse aos irmãos aqui, está mais para alucinação e histeria esse povo, o que eles dizem receber, eu entendo que é uma entidade, não é o Espírito. Porque se for o Espírito, tem que ter aquela igreja lá, pô. Então não adianta meter pau no João e dizer que João é maluco, que tudo que ele ouviu aqui não tem sentido, porque para mim é inveja, é dor de cotovelo mesmo. E meio isso, uma conformidade. Porque você não consegue chegar no nível daquela igreja, porque você está nessa igreja que não presta. E a única forma como você tem de justificar o teu fracasso é dizer que aquilo não pode acontecer de novo, ou isso. O que aconteceu com ele foi mentira. Então você precisa analisar que a dimensão que abriu sobre ele lá, da qual o Senhor o trouxe, estava debaixo de condições e realidades que nós estamos muito distantes de ser. Então você quer que alguma coisa lá no céu aconteça aqui? Filho, você vai ter que pagar o preço. Porque isso não vai vir por imposição de mão, mas por concessão. Ele tem que olhar e ver a igreja que ele gosta. Pode dar uma salva para o Senhor. E um outro ponto que o pastor queria acrescentar aqui,
nessa questão da experiência de João, do apóstolo, a prioridade dele registrar tudo aquilo que o Senhor iria confiar a ele, era trazer a revelação à igreja, que quer dizer que ele não tinha um interesse pessoal. Eu já escutei até em algumas pregações e alguns estudos acadêmicos, de que João tenha produzido tudo isso de maneira ideológica e poética para alimentar a esperança da igreja na época que ela estava sendo perseguida. Mentira. Mentira. Ou seja, como que você pode honrar uma verdade mentindo? Como que Deus pode acatar uma mentira para se transformar ela numa verdade? Se é mentira, não pode estar escrito. Então é fato que ele não tinha nenhum interesse pessoal de dizer para todo mundo: olha, eu escutei isso do Senhor, creiam, recebam. Até porque este livro aqui que eu acabei de ler, o livro escrito por ele, né, traz informações que estão se cumprindo nos nossos tempos. A seta aponta para os nossos dias. E muita coisa que ele ouviu do Senhor está acontecendo agora, que reconhece, que legitima essas afirmações, essa narrativa profética nele. E isso da parte de Cristo. Então ele não tinha nenhum interesse pessoal naquilo que ele fazia, naquilo que ele trabalhava ali naquele momento, de registrar tudo que o Senhor havia dado a ele. O objetivo realmente era trazer essa palavra sobre a igreja. Será que esse interesse do Senhor não continua o mesmo? Se isso aconteceu lá atrás, mais ou menos que se soma aí 2000 anos, que ninguém pode falar com exatidão. Será que a vontade, o desejo, né, do Senhor não continua sendo a mesma coisa? De alimentar a esperança dessa igreja e dar a ela a visão, né? A visão, o entendimento e o discernimento desses tempos, como também do cumprimento dessa palavra profética e escatológica? É fato que sim. Então nós não temos o interesse pessoal de trazer isso aqui. Isso está no plano, isso está no propósito. E isso está no engajamento daquilo que tem que ser ensinado e educado dentro da igreja. Aqueles que estão aqui têm que estar inteirados no assunto. Porque esse assunto aqui, escatologia, não é para louco, não é para maluco. É para quem quer ser salvo. Agora, se você é um idiota, um imbecil que pensa dessa maneira, eu não posso fazer nada. Como é que eu vou te ajudar? Como que eu vou ajudar a te resgatar dessa situação? Você entendeu? Porque alguns entram na igreja e pedem o que querem escutar. Nós não temos essa autoridade aqui para entrar aqui e pedir o que nós queremos ouvir. Porque isso já está planejado e pré-ordenado pelo Senhor. Quem manda a carta é Ele, não somos nós que damos bilhetinho aqui e recadinho aqui para ninguém. Somos nós que damos um bilhetinho aqui. Eu vou escrever uma carta. O que eu escrevo, o que eu faço, com base na minha intelectualidade e capacidade, pode ser modificado a qualquer momento lá na frente, pode ser reeditado a qualquer momento lá na frente, porque é humano. Agora, isso aqui não pode ser alterado, não pode ser modificado, não pode ser tirado, porque foi dito por alguém melhor do que nós e que está acima de nós. Você entende? A dimensão se abre para aqueles que o Senhor confia. E aqueles a quem o Senhor confia vão transmitir essas verdades, não debaixo de um interesse pessoal ou ótica pessoal, mas debaixo de fidelidade e exclusividade com Cristo. Aí, por último, Apocalipse 22, versículo 20, ele encerra a carta dizendo assim, né? Aquele que dá testemunho destas coisas. Que coisas? Relativas à consumação, a vinda do Cristo glorificado, do arrebatamento da igreja e do fim das épocas, né? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, ou seja, guarda o anunciamento do Senhor e deseja, vem, Senhor. Fala, vem, Senhor. O que é isso aqui, pastor? Ele não falou de maneira direta, mas ele dá a entender aí que existe uma identidade celestial sobre nós aqui no processo redentivo, e essa identidade celestial que eu vou te pregar sobre ela aqui, ela testemunha ardentemente que a vinda do Senhor fosse hoje. E João, na sua condição de ter subido e testemunhado que está lá,
Ele pode ter dito indiretamente aqui que ele queria ter ficado nessa condição eterna naquele momento, ao invés de descer para cá. Dá a entender que ele teve esse desejo ardente de continuar ali na eternidade com o Senhor e no seu reino, ao invés de descer aqui na existência terrena. Mas todos sabemos que ele não podia se negar a descer aqui, porque ele tinha que comunicar e continuar o seu trabalho. Mas é fato, é só você se colocar na pessoa dele. Sobe, vê tudo que o Senhor revelava. Qual o sentido de nós voltarmos de novo? Agora, essa identidade celestial estava na igreja e dentro dela. Ela não só deve dar testemunho sobre a consumação da redenção em Cristo, como também o desejo, a vontade de que isso aconteça logo. Ou seja, como se a determinação fosse essa, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero subir. Lá fora, alguns consideram isso insano. Aqui, testemunho. Aqui, identidade. Você não pode professar Jesus sem essa identidade celestial. Você não pode professar Jesus de maneira equívoca, dizendo que o teu propósito e o teu momento aqui com Ele seja família, pátria e religião. Você não pode ter esse equívoco. Você precisa ter entendimento de onde essa força te leva para Cristo. A força que te leva para Cristo agora te leva para uma consumação, para um encontro definitivo, para um encontro eterno. Nós temos uma identidade celestial aqui e não terrena para testemunhar e professar. Que na condição dele poderemos pensar da mesma forma: eu não quero voltar. Eu vou voltar para quê? Agora, olha em que situação que nós chegamos. Aqueles que estão aqui estão pedindo para Jesus não voltar porque querem ficar mais. Olha, você não tem condições de dizer que você é cristão. Você é uma deformidade, você é uma monstruosidade. Você é uma vergonha, você é um escândalo. Você não tem condições de professar que você crê em Jesus, anulando a importância ou desconsiderando a importância de uma consumação. Porque ela precisa sobressair, se elevar às expectativas daquilo que nós estamos vendo aqui agora. E o sentimento e o desejo aqui é esse: vem, Senhor Jesus, ou seja, encerra essa caminhada terrena porque nós queremos a celestial. Por que ficar aqui? Você tem um motivo? Para que ficar aqui? Se for pelo mesmo motivo que ele. Porque nós não cumprimos a nossa missão com Cristo. No demais, nada me segura aqui. O pensamento se volta para essa realidade. O de Cristo, para a igreja. O motivo que nos prende aqui é Ele. E que nos leva daqui também é Ele. No demais, nenhuma dessas coisas nós temos que estar apegados. Então os caras vão lá, confessam Jesus, vão lá, se batizam, estão dentro da igreja, mas estão sendo alimentados, educados e alinhados com a cidadania terrena. É como se o reino tivesse sido transferido aqui para a terra e Deus estivesse governando o mundo por intermédio de instituições e personalidades políticas, porque é isso que está sendo passado pelo protestantismo há muitos séculos. E a igreja está do jeito que está hoje. Vamos cuidar da Amazônia. A COP das crianças, a COP 30 dos velhinhos, a COP 30 dos jovens, essa porcaria, essa balela. Que o dever do cristão agora, nesse momento, é trabalhar e batalhar por um mundo novo. Então chegou no ponto que chegou, porque a igreja perdeu a identidade de Cristo. Como também dos seus anunciamentos, e virou essa zona aí. Agora, como que nós vamos salvar esse trabalho? De não ser contaminado como os outros, procurando cientificar que aqueles que estão aqui querem a mesma coisa. Você quer a mesma coisa? Ou você é do tipo que diz o seguinte: olha, estragou porque o Senhor prolongou mais. O Senhor encurtou mais os meus dias na terra e deveria ter prolongado um pouco mais porque eu quero viver aqui. Eu não estou dizendo que a identidade celestial anula a identidade terrena. Eu estou dizendo que ela está acima.
E o que fazemos aqui nos leva para lá.